Alô, alô, boa noite. Weber Abras falando, boa noite. Aguardando a turma chegar para a gente falar de vendas com PNL, como a programação neurolinguística pode facilitar e facilitar muito a sua vida em vendas. Daqui a pouco falaremos em parceria, salvo engano, aí pela quarta vez com o professor Leopoldo Guzmán. Enfim, vamos aguardando a turma chegar para a gente continuar essa sessão, essa sequência de lives na qual a gente trata da temática vendas com programação neurolinguística, como a PNL pode salvar as suas vendas, seus relacionamentos, enfim. Vamos lá, vamos aguardando aí a turma chegar. Rejane Oliveira chegando, boa noite. Que coisa boa ver você, moça. Um abraço. Vamos aguardando aí, boa noite para você, seja bem-vinda. Vamos falar aí de vendas com PNL, com o professor Leopoldo Guzmán, que já está chegando aí, daqui a pouquinho está com a gente. Natan Farias também com a gente, sempre com a gente, isso é muito bom. Uma honra e um desafio, né? Mas enfim, falaremos mais uma vez sobre vendas com programação neurolinguística. Deixa eu chamar o professor aqui. Transmissão. Boa noite, lá, professor. E aí? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Estou engasgado aqui, mas vamos lá. Tranquilo, graças a Deus. Pelo visto, uma semana quente. A semana foi movimentada, tá bom. Isso é bom, isso é bom. Eu também tive uma semana extremamente movimentada. E, enfim, a turma chegando aí, Cíntia, Tassi Batista, enfim, boa noite. E obrigado aí, gente, pela parceria com a gente aqui. Salvo engano, professor, pela quarta semana a gente falando aí sobre programação neurolinguística, sobre vendas, é isso mesmo? É, por aí, 4 semanas. Mas tem mais Coisa assunto. boa, herói da resistência, que maravilha. Isso é muito legal. Constância de propósito, né? X promoções, que coisa boa. Marcos Rogério, grande parceiro, está com a gente aí. Que coisa legal, bom ver vocês falando aí de programação neurolinguística e vendas com PNL. Uma semana que nos reservou aí inúmeras surpresas mundo afora, né? Seja ela em termos de protestos, seja ela em termos aí de cenários de pandemia, alguns cenários mais favoráveis, outros menos. Mas, enfim, vamos avançar. Professor, e aí, a nossa PNL, principalmente a PNL, facilitando o processo de vendas? Fazendo recapitulando um pouco aqui do que a gente já trabalhou até aqui, do que a gente já falou até aqui, ó. Nós falamos dos pressupostos da programação neurolinguística, né? Falamos da PNL num contexto de comunicação, o significado da comunicação é o resultado, é a resposta que ela obtém. Não existe fracasso na comunicação, apenas resultados. Os seres humanos se comunicam em 2 níveis, o consciente e o inconsciente, nós trabalhamos bastante isso na última semana. Indivíduos com maior variabilidade, flexibilidade de comportamento, automaticamente têm maior sucesso, têm maior probabilidade de controle. Isso num contexto comercial, então, nem se fala. Falamos também que isso foi muito interessante, porque eu notei que enquanto a gente falava, enquanto a gente debatia aqui, e é natural isso, né? Na primeira vez que eu ouvi isso, nas primeiras aulas de PNL, no primeiro contato com PNL, é uma frase, é um preceito que causa um impacto muito grande, né? E não foi diferente quando tratamos aqui. A intenção de todo comportamento é positiva. E aí foi muito legal você trazendo aí os exemplos para a gente, muito importantes. Levei para o lado da venda, né? Como? Levei para o lado da venda, da relação entre cliente e fornecedor, que é uma forma de abordar isso e que muda muita coisa.
Legal. As pessoas operam no mundo através das representações da realidade que elas fazem. E aí eu me lembro aí que você construiu um cenário aí em que, olha, não adianta eu querer vender, não adianta eu querer negociar, pensando sobre o que é bom para mim antes de qualquer coisa. A venda tem um contexto e a base dela, o pano de fundo dela, antes de qualquer coisa, o meu foco no outro, afinal de contas. Eu me lembro que eu fiz uma contextualização, que eu disse exatamente isso, né? A máquina não consegue fazer isso, focar no outro, um painel não consegue focar no outro. Ontem eu assisti um vídeo falando exatamente disso, da quantidade de atendimentos que ocorrem hoje, principalmente nos Estados Unidos, com pouquíssima interação humana, né? Mas o processo de venda em si, ele ainda precisa muito da interação humana, sob a possibilidade de repente, ele não se concluir. Eu me lembro que na semana passada a gente iniciou falando muito, a gente trabalhou muito o contexto, e aí acabou ficando até uma situação meio jocosa, porque pela segunda ou terceira semana eu falava, agora nós vamos falar do rapport. Aí não, aí o tempo aparecia, e ia embora o tempo, esvaía o tempo, e a gente não tratava do rapport. Enfim, hoje a gente planejou iniciar com o rapport, não é isso? Eu não sei se nós vamos conseguir terminar o rapport, tá? Mas que nós vamos começar com ele, nós vamos. Legal, então tá bom. Tem que fazer mais um. Acho que não, porque a turma vai querer mais. E mais do que isso, né? Eu me lembro que na última semana você mais ou menos fechou a nossa live com a seguinte frase: se a gente falar só do rapport, nós vamos ficar aqui um ano trabalhando só rapport. Tem material. Ou seja, hoje a gente inicia com rapport, mas com toda certeza vamos começar. A gente não encerra. Legal. O que é rapport? Cara, antes de falar do que é rapport, eu vou falar que assim, tem gente que fantasia demais as coisas e acha que a PNL vai fazer uma mágica na sua vida. Na verdade, não tem mágica, tá? Ela é fruto de uma pesquisa em pessoas que tinham excelência no que faziam. E uma das coisas que eles identificaram é o rapport, tá? Que é natural no ser humano. Todo mundo faz rapport, entendeu? Só que nós fazemos de uma forma vamos falar assim, empírica, natural, e não aprendemos a tirar maior proveito dele, porque ele pode ser provocado, tá? Ele é uma consequência natural das pessoas que se relacionam bem. Lá na física, lá a gente aprende que cargas opostas se atraem. E tem gente que acha que é por aí que funciona, eu tenho que ser diferente para gostar. Só que no relacionamento não é assim. No relacionamento, os iguais se atraem. A gente gosta de quem se parece com a gente. Na verdade, eu posso dizer que... Ó a Carol chegando aí. Aí eu posso falar Carol, que... Tudo bem, Carol? Boa noite, seja bem-vinda. Não é que eu goste de quem se parece comigo, não. Eu gosto de mim. A pessoa que a gente mais gosta é a gente. Entendeu? A palavra mais bonita que a pessoa conhece é o nome dela. Quem não gosta do nome tem um apelido e divulga o apelido. Então, quando você se identifica com alguém, você gosta de você nessa pessoa, você se projeta nela. Entendeu? E o rapport é isso. O rapport é uma identificação de um no outro. Tá? É uma palavra que vem do francês, o significado é uma palavra que vem do francês, que significa relação. Tá? A psicologia fala que o rapport é o primeiro contato. A PNL fala que o rapport é um bom contato. Entendeu? Você pode provocar isso. E tem hora que você tem um rapport tão bom que você tem problema. Né? O Walter de Biase, ele contava pra gente, contou uma história, que disse que era uma mulher muito bonita e ela tinha uma condição natural e ela era muito querida, muito como é que fala? Ela conseguia fazer rapport muito fácil, entendeu? E o nível mais alto do rapport é o nível da sedução. E com isso ela tinha muito problema, porque ela sempre recebia uma cantada e com isso ela não conseguia trabalhar. E aí a saída dela, e nós já vemos filme, né? Tem novela que já fez isso, era ficar feia. Então ela não se cuidava, ela engordou, ela fez algumas coisas que a prejudicou, mas que fez com que ela não fosse tão, né, entre aspas, sedutora. E aí, para que ela pudesse trabalhar.
Na verdade, ela poderia trabalhar com o rapport, porque do mesmo jeito que a gente provoca essa condição através do rapport, a gente provoca o efeito contrário através da quebra de rapport. Tá? Então, rapport é relação. Nós traduzimos aqui no português como empatia, simpatia, harmonia, entendeu? Mas a tradução é relação. Tá? E nada mais é do que você se parecer com o outro, se espelhar no outro. Tá? Vamos desenvolver esse assunto agora e nós vamos ver que isso é normal, é natural e pode ser provocado, o que deixa as pessoas em vantagem na hora de um relacionamento, seja ele comercial, pessoal, profissional. Perfeito, que legal. Teve um dos nossos encontros, professor, que eu até brinquei com o pessoal, que foi uma coisa muito interessante. Por algum motivo, né, nós tivemos alguns problemas técnicos e eu fiquei sozinho na live. E eu tive que fazer o meu se vira nos 30 e a coisa acontecia. E teve um momento muito interessante em que eu falei exatamente da questão do nome, né? Eu lembro que algumas pessoas até riram, e eu me lembrei também, no momento em que eu estou dando aula, no momento que eu estou falando do rapport, e principalmente dessa questão do nome, né? O nome é a melodia mais deliciosa que qualquer pessoa quer ouvir na vida. Então não tem que chamar a pessoa por algumas onomatopeias, psiu, ei, coisinha, chegado, baixinho, careca, enfim, nada disso, é o nome da pessoa, né? E eu lembro que eu colocava como exemplo, né? Até quem não gosta do nome cria um codinome, cria o seu jeito de ser chamado, né? Eu lembro que eu brinquei com o pessoal. Meu nome é Jucundino, mas me chama de Dino. Meu nome é Estroboscópio, mas me chama de Copinho pro chegado. E por aí vai. Então, é uma dica muito importante, principalmente num contexto de vendas, chamar a pessoa pelo nome. Eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos numa empresa, e aí na hora que eu citei isso, alguns vendedores até falaram isso, o quanto, diante, às vezes, de um guichê de atendimento, ele atendendo o cliente, aí de repente o cliente o chamava pelo nome, né? E a pessoa se assustava. Falou, poxa, me conhece? E só depois ele se dava conta que, poxa, eu estou com um crachá aqui imenso, estampando o meu nome. A magia que tem quando alguém te chama pelo nome, ou se não, pelo seu nome de batismo, porque por qualquer motivo você não gosta dele, pelo nome que você escolheu para si, é uma melodia maravilhosa e é assim que é uma das formas da gente estabelecer rapport. Tem uma coisa que você falou que eu achei super legal, e a despeito de não estar no nosso roteiro, eu me permito te fazer essa pergunta. Você usou uma expressão super legal aqui, que o rapport, a construção dele é sedução. Né? Não, ela tem um quê de sedução. Não é a construção. O nível mais alto de rapport é o nível da sedução. Perfeito, perfeito. Entendeu? No nível mais alto de rapport, então, um vendedor consegue entrar, então, num contexto de sedução do cliente para que aquele negócio seja fechado. Pois é, mas aí eu acho que atrapalha. Porque se não for um ambiente favorável, se a outra parte não estiver interessada, você acaba incomodando. Entendeu? Perfeito. Então, tem limites para você fazer o rapport. Mas ele é necessário. Vou te dar um exemplo. Você falou de venda. Cara, a venda mais difícil que a gente tem é sala de aula. Entendeu? Porque você não está vendendo para você está vendendo para 30. Eu já dei aula para 128. Eu acho um absurdo, mas eu já dei. Entendeu? E ficavam até 10 horas da noite e não arredavam o pé. Quer dizer, eu acho que estava bom. Pô, como é que você vai fazer rapport com uma turma de 128? Vamos falar do normal, 60, já é muito. Tá? Também acho um absurdo. Eu gosto de dar aula para no máximo 30. Mas aí o que acontece? Cara, eu tenho que ser aceito por eles. Eles têm que gostar de mim, a palavra é essa. Tá? Não dá para você fazer rapport. Nós não falamos como é que faz rapport ainda, mas as pessoas vão entender daqui a pouco. Não dá para você fazer rapport com 30, com 60, com 128. Mas dá para você fazer rapport com os líderes da turma. Que normalmente são as perguntas que as pessoas que levantam a mão e fazem perguntas. Se você responde essas pessoas, você está fazendo rapport, você está dando atenção para elas. Se você usa de artifícios, né, de técnicas,
e uma delas é o primeiro princípio, que nós vamos falar lá na frente ainda, que é o acompanhar para depois conduzir, você está fazendo rapport, entendeu? Pô, se você faz rapport com o líder, o resto está em rapport com ele, você ganhou a turma toda. Perfeito. Tem hora, e eu já falei lá no comecinho, quando a gente está vendendo um carro, né, e o comprador já desconfia do vendedor, e o comprador é cheio de resistência, porque ele é o cara que tem o dinheiro, ele é o cara que vai decidir a compra e tal, e ele desconfia do vendedor, ele está fechado, ele dificulta o processo. Mas aí quando você faz rapport com o filho dele, quando você conquista o filho dele, ele fica feliz porque você tratou o menino bem, e o menino é filho do pai, o pai gosta do filho, o pai se sente bem com a relação que você criou com o filho e ele desarma. Isso tudo é fazer rapport, entendeu? Então a gente pode aproveitar o rapport para quebrar resistências, para poder criar ambientes favoráveis, tá? E inclusive para conquistar alguém. Eu tive um colega num dos cursos, né, quando eu estava fazendo a minha formação, e, aliás, vou contar 2 casos. O cara falou assim, eu testei, porque no Practitioner a gente faz 1 ano, tá? Foram 10 dias de imersão total num hotel, naquela época era assim, era muito bom, e depois, 1 ano depois, fizemos a segunda etapa. Então, na segunda etapa, a gente dava relatos do que a gente experimentou, como é que foi a vivência durante aquele ano. E aí teve um cara que falou o seguinte, eu entrei num bar, e aí eu comecei a provocar o rapport com uma mulher, uma pessoa que estava do outro lado do balcão, mas sem ela perceber, entendeu? E aí eu fiz, né, eu desenvolvi a técnica, e de repente eu falei, agora eu vou testar para ver se deu certo, né? E aí ele levantou e foi embora. Quando ele chegou na porta, ele olhou para trás, a pessoa estava olhando para ele. Quando ele estava na rua, atravessou a rua, olhou para a porta do restaurante, a pessoa estava na porta olhando para ele. Tá? Eu dei um curso de PNL, um básico de PNL há pouco tempo atrás, numa grande empresa aqui de Belo Horizonte, e um dos alunos me deu esse relato. Era um grupo grande, né, 20 e poucas pessoas dessa empresa, e aí ele falou que estava desenvolvendo dentro do curso com uma pessoa que estava no curso, mas que ele não tinha tido contato nenhum com ela, né? E depois de um tempo, a menina foi até ele, querendo puxar assunto, de onde que eu te conheço e tal, né? Sem né, nenhuma intenção ruim, sem nada, mas ela foi até ele buscar... Aqui, a Carol está escrevendo, buscar esse contato, porque ela ficou incomodada com isso, porque, na verdade, ela se pareceu com ele, entendeu? E aí é a porta, é o caminho para que as coisas deem certo, né? Para quem acha que isso é uma forma de manipular, de forçar uma situação, não é não, é só um começo. Porque as coisas para durarem têm que ser boas, têm que ser éticas, têm que ser corretas, entendeu? Mas eu preciso ter essa oportunidade. Então é a forma que a gente tem de criar essa oportunidade. Que legal, Leopoldo. E olha só, Leopoldo, eu não posso deixar de falar dessa frase lançada para nós dois aqui, né? Da Carol. Que coisa legal, Carol. Muito obrigado. É muito bom ouvir isso, né? Nós que fomos contemporâneos no tempo de faculdade, não na mesma sala, né? Mas fomos contemporâneos, e eu desde o tempo de faculdade me meti na cabeça a fazer palestra, a querer ajudar de alguma maneira a nossa turma, enfim, num contexto e numa época muito legal, e o mais interessante disso, né? Já há 14 anos que nos conhecemos, né, professor? Isso é muito legal. Carol, com um referendo desse, eu posso dizer o seguinte, eu fico feliz, envaidecido, e mais do que isso, desafiado, porque é para a gente prosseguir em parceria mesmo, eu e o professor Leopoldo. Eu até falei com ele no momento em off, né, que para mim, por mais que a gente divida palco, divida live e tudo mais, ele sempre será meu professor, porque afinal de contas aprendi muito com ele. Alguns dos colegas da nossa época hoje fizeram contato comigo, poxa, você está fazendo uma live com o professor, que coisa legal e tudo mais. Então é muito bom a gente perceber essa magia que ficou depois de 14 anos que tivemos aula com esse moço. E olha só que interessante, as pessoas que estão... Deixa eu só falar um negócio aqui, Weber. Você sabe qual que é o maior prêmio que um professor ganha?
é quando ele vê o aluno sobressaindo, o aluno fazendo bonito e dando certo com aquilo que ele passou para frente. E eu vou te falar que eu já tive alunos fazendo muito mais do que eu, tá? Esse é um ganho que ninguém paga. Esse, você vê o resultado daquilo que você está fazendo, dando frutos, é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Tá? Que então maravilha. Eu que te agradeço por estar aí, meu amigo. Que bom, estamos juntos, vamos seguir juntos, que coisa boa. Mas Vamos olha lá. só que interessante. Eu fico imaginando algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora e que nos ouvem depois, na hora que a gente coloca nas mídias sociais aí a gravação da live, o quanto esse mundo da PNL, para aquele que ainda não mergulhou nele, o quanto ele é mágico. Né? As pessoas devem ficar instigadas, mas, pô, que história é essa de estabelecer rapport? Como que eu faço isso e tudo mais? Nós vamos explicar, gente, nós vamos caminhar bem paulatinamente e vamos passo a passo contando para vocês essa caminhada. Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui, uma dica aqui que o professor deu, de uma maneira extremamente sutil. Ele disse assim, ó, eu numa sala, 60 alunos, 120 alunos e tudo mais, enfim, como estabelecer rapport com esse grupo tão grande? E aí ele disse assim, eu vou estabelecer rapport com o líder, que automaticamente ele está em rapport com os demais. E aqui eu faço a seguinte contextualização dentro do processo de venda. Quando a gente trabalha aqui num contexto da venda, não tratem a venda somente num cenário de venda no varejo. O professor acabou de nos dar uma dica aqui, quando você for, por exemplo, fazer aquela venda executiva, na qual você reúne todo um grupo, né, todo um conselho da empresa, em apoio a um líder da empresa, para ouvir a sua proposta de vendas. Estabeleça rapport com aquele líder, automaticamente você estará estabelecendo rapport com os subordinados dele, aqueles que o apoiam, e a coisa vai caminhando. Ele deu essa dica aqui de maneira sutil, eu falei, eu não vou perder, eu tenho que contar. Que legal isso. Tem hora que você está conversando com a pessoa errada. Eu entrei numa empresa uma vez, e o meu trabalho era renovar não, eu tinha que estabelecer um contrato. Era uma empresa grande, muito grande, foi vendida depois de um tempo, e ela tinha um contrato de manutenção de software que a mãe, tinha 5.000 clientes. A pequena trabalhava com ambiente Unix, ela tinha 500. E aí a grande não vendia, não dava valor ao trabalho dela, e não queria nem que ela crescesse, não. Tá? Então ela limitava a pequena. E aí os caras que eram majoritários na pequena perceberam, assim, cara, nós vamos andar sozinhos, tchau. A equipe de vendas era da grande, o suporte era deles, mas trabalhava em nome da grande. Eles foram embora e levaram o suporte. E aí, na hora de renovar contrato, ou de fazer contrato, porque eu não tinha contrato, quem tinha era a mãe, né? Eu chegava para os caras e falei, meu amigo, nós temos que fazer um contrato. Por quê? Porque eu não tenho contrato, eu sou fulano, seu contrato é com ciclano, ele não tem esse suporte. Vamos estabelecer um contrato? Os bons reconheciam a situação e faziam. Mas tinha um vendedor ruim, teve um que foi assim, eu não vou fazer contrato, o contrato só pode ser renovado de ano em ano, nós não temos um ano ainda. Eu falei assim, meu amigo, você não tem que renovar o contrato. Eu estou te falando que o seu contrato é com fulano de tal, ele tem a obrigação de te atender, mas ele não vai. Eu estou te atendendo em caráter de urgência, até porque tinha mudado o sistema, né, os critérios tinham mudado, então tínhamos que trabalhar muito para resolver os problemas. E aí, ou você renova comigo, ou me desculpe, mas você vai ter que buscar os caras. O cara não queria, entendeu? O cara não aceitava, porque era aquele vendedor de viseira que só fazia o que o dono mandava, e o dono, por não saber da situação, achava que o cara estava trabalhando direito. Ele não estava preocupado com quem era o cliente do processo. Ele não tinha rapport com ninguém, era ele. O mundo dele girava em volta dele. E aí, quando eu percebi que não estava dando para fechar o negócio e que ia virar um problema depois, eu lembrei de perguntar para ele quem é que usava. Onde é que fica o DP? Aí ele abriu, é aqui, ó. Aí eu chamei a menina da disse, tudo bem, meu nome é fulano e tal, não sei o que, eu trabalho na empresa tal. Tá bom, você está gostando do nosso... Cara, vocês são fantásticos. Se vocês não estivessem aqui, eu tinha me ferrado já. Porque a mudança foi radical e vocês conseguiram ajeitar tudo. Vocês são demais, cara. Nossa, adoro vocês. Eu falei, legal, eu só queria te dizer que infelizmente eu vou parar. Como assim? Eu falei,
porque, infelizmente, nós não temos um contrato. Expliquei para ela, eu falei, que isso? Eu falei assim, por que vocês vão parar? Porque eu não estou conseguindo conversar com quem decide. Não, espera aí. Ela abriu a outra porta e chamou o dono e nós resolvemos. Você entendeu? Então tem hora, meu amigo, que você percebe que não dá para fazer rapport com o cara, porque o cara é ruim. O cara não é profissional, porque o profissional está preocupado com o resultado, não é com ele. Entendeu? E ele fecha as portas. Mas aí sempre tem alguém que vai ser o beneficiário e que vai precisar do seu produto. É nele que você tem que ir. Entendeu? Nesse caso, o rapport já estava estabelecido, porque quando nós resolvemos os problemas da empresa e tiramos a pessoa do buraco, vamos falar assim, cara, ela nos amava. Entendeu? Não era sedução, não, mas era amor mesmo. Ela fala, pô, cara, sem vocês eu já tinha dançado aqui, ó. A empresa já está no A solução para as dores daquele cliente estava no seu produto, no seu serviço. Não, eu era o Deus para ele. Eu só vi a parte. Que legal. É aquela relação, né? Do vendedor que, de repente, só está focado em quem decide, em quem está com a caneta, mas esquece de quem está usando e patrocinando o produto dele. Dentro da organização. Infelizmente está cheio, pau mandado. O dono mandou, acabou. Entendeu? Perfeito. Não, cara, às vezes você não sabe. Eu fui gerente de uma concessionária. Um cara desse chegou lá e falou que o carro tinha que dar PT. Nós consertamos o carro todo, o carro ficou zero, ficou muito bom. Aí ele chegou, o dono chegou lá reclamando e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, meu amigo, fiz uma carta com 20 e tantos itens que nós tínhamos arrumado o carro tinha capotado. Eu falei, isso aqui ficou assim, porque ele começou a botar defeito. Eu falei, isso não é defeito, isso é característica. Se você abrir o capô, tem um buraco de um lado do outro, um tem a tampinha, o outro não tem, que é para a água sair. Então isso não é defeito. E aí eu fui tirando, e no final sobraram 4 coisas, que era regulagem de peça. A porta estava deslocada, regulando e tal. Aí o cara falou, pô, mas realmente está bom, por que eu não estou? Porque o seu comprador, ele não quis te falar a verdade e insistiu que tinha que ser do seu jeito, mas o seu jeito estava errado. Eu estou justificando o porquê de não te dar esse PT. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que justificar isso para a montadora, entendeu? Para a seguradora. Então, meu amigo, infelizmente é a informação que não chegou até o senhor. Aí eu falei, cara, obrigado. Agora eu já sei onde é que está o problema. E o problema estava no cara que fingia que trabalhava, mas não trabalhava. Porque você tem que falar não. Mas até para falar não, você tem que ter rapport. Exatamente, exatamente, tem que estar conectado. Que legal. Você falou aí, Leopoldo, que o conceito, o contexto do rapport, né? Sintonia com o outro, não é? Entendimento, harmonia, empatia, não é? Essa é a definição. Eu estou vendo aqui, ó, entendimento do todo. Eu costumo dizer o seguinte: quem vai usar o produto, ele vai ter uma determinada postura em relação ao seu produto. O financeiro, ele vai ter uma outra postura que o financeiro está querendo reter o cheque para te pagar, né? Mas aqui, ó, mas o problema é que o rapport não é em relação ao produto. O rapport é em relação à pessoa, entendeu? A pessoa, exatamente. A gente esquece o produto. O rapport é a primeira coisa que você faz no relacionamento. Primeiro você abre a porta. Entendeu? Abre a janela. Se você não enxergar o seu cliente, não conseguir conversar com ele, você não vai fazer nada. Então você tem que se permitir, você tem que, aliás, ganhar a permissão dele para se apresentar, para trabalhar. Então, rapport é uma relação entre duas pessoas. Você não vai fazer rapport com uma porta, porque a porta não vai... Vão lá na comunicação, ela não vai reagir. Entendeu? Então, antes do produto, nós vamos fazer rapport. Eu fui consultor de uma empresa, e aí acho que eu já até dei esse exemplo lá atrás. Eu encontrei com o dono na passarela. E eu ia dar um treinamento para os funcionários dele. E aí eu pulei na frente dele, falei assim, meu amigo, tudo bem? Você é fulano de tal? Sou e tal, não sei o que. Pois é, eu sou seu consultor, eu vou dar um treinamento, e eu gostaria que o senhor participasse, pelo menos na introdução, para dar valor, para dar força para o que nós estamos fazendo. Eu falei assim, não, vem cá, vem na minha sala. E aí, quando nós entramos na sala dele, eu percebi que na prateleira dele, cheio de troféus de enduro. Eu fazia trilha na época, entendeu? E aí, na hora, eu falei assim, pô, você faz trilha? Eu faço. Pô, eu também faço. Espelhamento, cara, 2 iguais. E aí coincidiu
Ele falou assim, com quem que você fala? Ah, com fulano de ciclano. Pô, mas fulano é meu compadre, você é meu também. Acabou. Eu deixei de ser o Leopoldo e passei a ser o Léo. Entendeu? O cara não podia me ver que ele ia me cumprimentar. Rapó. Eu não estava falando de gestão da qualidade, eu não estava falando de implantação de ISO 9000 ainda. Entendeu? E foi engraçado, porque é lógico que um bom consultor, ele fala quando está bom e quando está ruim. E eu falei várias vezes para ele que a coisa não estava boa, que a gente tinha que fazer algumas ações para corrigir. O tempo todo o cara me tratando super bem, porque existia uma afinidade, existia um respeito, uma confiança estabelecida. E é isso que a gente tem que começar a fazer. Olha só que interessante, hein? Essa igualdade, essa afinidade, ela gera confiança. E a confiança é a base do processo de venda, né? Como que eu negocio com um personagem do qual eu desconfio? Aí realmente a coisa fica muito complicada. Feb, como se você... Qual a pessoa que você mais gosta na vida? É você mesmo. Entendeu? Eu gosto da minha família, mas, cara, a minha vida está dentro de mim. Então, assim, acaba que a gente tem uma como é que fala? Não existe ligação mais forte que você com você mesmo. Né? A gente até abre mão, às vezes, da vida em função das pessoas que a gente ama. Tá? Você entra na frente, né? Você briga e tal. Mas ninguém não gosta de si mesmo. Isso é muito raro, isso é exceção. Então, quando eu me coloco numa situação que eu me pareço com você, você se vê em mim. E aí, meu amigo, é amor à primeira vista. Não tem o que fazer, né? Pode vir que eu estou querendo. Minhas crenças e os meus valores, né? O caminho é esse. Tudo. Legal. Aliás, nós temos que validar. A gente fala que é espelhamento. Perfeito. O espelhamento é uma forma de estabelecer rapport. Como que eu estabeleço esse rapport? Eu imagino que a turma deve ficar, poxa, mas como que eu faço isso? Eu lembro que quando eu estava, fiquei na live, fazendo a live somente no dia do nosso problema técnico, somente eu disse o seguinte para o pessoal: olha, a gente já estabelece rapport. O problema é que, por vezes, a gente estabelece de maneira inconsciente. Aí eu usei um exemplo, né? Você está devendo 50 para o vizinho. Aí o vizinho está descendo a escada do outro lado. Você fala, não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver, viu. Né? Então, de alguma maneira, eu entrei na mesma linha, na mesma reverberação mental que aquela pessoa, de maneira inconsciente, de maneira que eu não queria, mas eu acabei buscando por aquilo ali. Temos dicas, formas de como estabelecer o rapport? Ô Weber, a técnica, a gente chama de técnica do espelhamento. O que é o espelhamento? Você se coloca na frente de um espelho, o que você está vendo do outro lado? É você. Se você inclinar a cabeça para um lado, você no espelho está inclinando para o mesmo, na verdade até invertido, mas teoricamente os dois estão indo para a direita, os dois estão indo para a esquerda. Né? Aliás, para a esquerda e para a direita, né? Eu trocando aqui. Você passa a mão no rosto, ele passa a mão no rosto. Então, é você copiar, imitar o outro, tá? E aí tem um detalhe. Se você imitar defeitos, você vai ter um efeito contrário. Você está numa pista de Cooper, andando, e aí vem aquele seu cliente correndo. Você precisa fazer rapport com ele, né? Você vai acelerar sua respiração. E aí, tudo bem? Como é que vai? Ele vai olhar para você e ver, esse cara é louco. Ele está andando, por que ele está com a respiração ofegante assim? Eu é que estou, né? Então você não vai acompanhar isso. Você não vai acompanhar a gagueira do sujeito. O cara, cara, você vai arranjar um problema. Então, defeitos, situações atípicas, você não vai espelhar. Mas você pode espelhar a inclinação da cabeça. Você pode espelhar a frequência da fala. Entendeu? Já viu aquele aparelhinho do pessoal que toca piano, que fica marcando o compasso? Se o cara está ofegante e você marca a respiração dele com balançar da cabeça discreto ou bater na mão, entendeu? Você acaba entrando em sintonia com o outro. Você entra na mesma frequência dele. E aí você pode acompanhar outras coisas. O gerente de banco da Savassi, do centro, só usa terno e gravata. Entendeu? O gerente de banco do Ceasa não usa terno e gravata. Por que ele não usa? Porque o cliente dele não usa. Então, eu já dei consultoria no Ceasa, cara, o cara chega lá de chinelo de dedo e compra, tira um cheque ouro, né,
do bolso e compra e paga na hora. Entendeu? O cara simples, dono de sacolão, não sei o que lá, o cara que veio do interior tá lá, entendeu? E aí chega um gerente todo engravatado, falando todo bonitão, não sei o que, não sei o que, o cara simplesmente não fica à vontade, não gosta. Enquanto que chega o outro lá, lógico que ele não pode estar mal vestido, mas está com uma calça social tranquila, uma blusa com, né, com o colarinho aberto e tal, falando mais à vontade, numa relação mais próxima da dele. Pô, esse é legal, o outro é chato. Entendeu? Já começou a contar para ele que somos iguais. Que, na verdade, nós somos iguais, nós estamos, né, vamos falar assim, nós estamos em sintonia. Entendeu? Essa sintonia nós temos que provocar. Eu já vi, vamos falar do primeiro multinível que apareceu aqui, foi o Emoy, né? Pô, sim. Um amigo meu chegou na minha casa de terno e gravata. Um cara que foi criado comigo desde os 15 anos. Tudo bem, não fiquei constrangido porque era amigo de muito tempo. E aí eu tinha saído do banho, né? Tava comendo alguma coisa e tal. Aí, vamos dar uma volta? Vamos. Aí saímos, fomos para... Aí eu não ia botar terno e gravata para sair com ele. Botei um jeans, uma camisa social e tal, e fomos embora. Aí me levou no All Bar na época, era o bar né, o point da época aqui em Belo Horizonte. E aí chegamos lá, ele me pediu lagosta. Ele falou, você me acompanha? Eu falei, cara, eu acabei de jantar. Eu falei, não, senhor, mas vamos comer e tal. Você vou pedir uma lagosta para mim. Eu falei, bom, lagosta eu vou te acompanhar, né? E tal. Aí comi lagosta no bar e tal. Vamos aproveitar, Mas, cara, se eu não fosse tão amigo dele, eu ia ficar constrangido. Tá entendendo? Como eu não era, eu já tinha rapport com ele, não tinha problema. E aí, mas aí tivemos uma noite, falamos sobre o negócio e tal. Eu virei para ele e falei, meu amigo, deixa eu te falar um negócio, eu não vou entrar nesse negócio, não, mas se você quiser eu te ajudo, porque eu vou te ajudar a vender. Entendeu? Não, que não sei o que e tal, você ainda não entendeu direito como é que funciona. Toma aqui uma fitinha, chamava Pronet, era o marketing da Emoy. Aí eu li, aí eu escutei, era fita cassete na época, eu escutei. Pô, o cara ligou para um empresário, entendeu? Marcou uma reunião, foi de terno e gravata, porque o cara usava terno e gravata, levou ele num restaurante chique e comprou lagosta. Pediu lagosta. Ele copiou o que a Pronet estava mandando, e a Pronet não estava errada, não, porque o cara fez rapport com o empresário indo de terno e gravata, o cara criou uma expectativa, o cara foi para um restaurante que o cliente dele, que o empresário gostava de ir, e deu lagosta porque o cliente gostava de lagosta. Se comigo ele tivesse ido de jeans, tivéssemos ido para um boteco na esquina, tomado uma cerveja com filé com fritas, daria muito mais certo. Estava na rede, literalmente. Teria feito a mesma coisa. Não é o quê, mas é o como. Tá entendendo? Então o rapport é isso. Agora os caras botam uma viseira e tem muito chefe que faz isso. Aqui é assim. Você tem que andar desse jeito. Pô, cara, quem manda? Sabe quem é que manda? Quem é que manda na gente o tempo todo? Cliente, né? Acabou. É para ele que eu trabalho, entendeu? Exatamente. Se ele assinar, deu certo. Se ele não assinar, você pode estar fazendo o que for. Eu já tive uma outra consultoria, aqui é o processo fulano de tal, tem que ser desse... Mas daquele jeito não estava dando certo. Dar certo é quando você consegue o resultado. E para isso, você tem que ganhar a pessoa que está na sua frente. Porque se ela não gostar de você, ela não fecha. Milton Erickson falava que a gente decide emocionalmente e justifica logicamente. Eu tenho que gostar. E a primeira pessoa de quem eu tenho que gostar é de quem está na minha frente. Se um professor não for aceito pelos alunos, ele não consegue dar aula. Está entendendo? E pode ser crânio, pode ser gênio. O cara pode dominar a matéria. Ele não consegue dar aula. No processo de espelhamento, Leopoldo, é legal que eu inverta, por exemplo, algum comportamento do cliente. Exemplo, cruzou a perna para a direita. Eu cruzo para a direita também, ou de repente eu inverto. Enfim, como trabalhar a imitação pela imitação, que isso pode gerar algum desconforto, né? Pois é, aí tá.
A gente fala que o rapport ser aceito para dar certo tem que ser de maneira elegante, confortável e sutil. Você não pode fazer de uma forma que você incomode o outro. Se você ficar idêntico ao outro fazendo, você pode incomodar. Agora, você sabe o que é o mais engraçado disso tudo? Que quando você está no nível da sedução, quando a sua relação é uma relação de conquista e está dando certo, ele fica idêntico. A pessoa passa a mão no cabelo, a outra também passa. A pessoa vira a cabeça para um lado, a outra também. É idêntico. Então, só que é de forma sutil, é forma discreta. Mas é idêntico e não incomoda. E o que a gente pode observar é que, uma vez estabelecido o rapport, isso vai acontecer de maneira totalmente natural. Então, não vai incomodar o outro. Natural. Eu tive um gerente. Eu estou buscando estabelecer, como você colocou, né? Eu tenho que ser discreto, eu tenho que ser elegante, eu tenho que ser sutil dentro do processo. O Verbe, deixa eu te dar uma dica. Essa dica é bacana. Tem gente que acha que faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que não dá para fazer. Porque quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você está dividindo sua atenção. E não vai ficar tão bem feito quanto se você fizer uma só. E aí, lá na PNL, a gente vê o seguinte, são 4 etapas do aprendizado. É a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Eu não sei que não sei fazer rapport, eu percebo que eu preciso aprender rapport, porque né, então, nós estamos contando com um tanto de gente aqui e tal, e aí as pessoas vão se identificar com isso. Eu estudo para fazer. O que te leva ao aprendizado? É repetição e velocidade. Repetição e velocidade por quê? Porque eu faço a primeira vez, eu faço a segunda, eu faço a terceira, e com o passar do tempo isso vai internalizando e vai ficando mais rápido, e aí de repente eu não percebo, mas eu já estou fazendo. Perfeito. Então o conselho que eu dou para todo mundo é que desenvolvam em casa, com os amigos, num ambiente que não seja profissional, para que quando isso já estiver internalizado, sem querer, você vai estar fazendo o profissional. Você entendeu? Eu tive um colega, um amigo, né, foi um gerente da primeira empresa que eu trabalhei. Eu saí da faculdade, fiz estágio e terminei meu estágio e tal, e caí numa empresa. Pô, esse cara, bicho, ele era muito engraçado, porque nós tínhamos um contrato com uma secretaria do Estado. Para receber, você tinha que ir lá descobrir onde é que estava a duplicata para fazer ela andar. E aí, era um prédio grande e a gente tinha aqui várias salas. Ele chegava numa sala, tirava um bombom e dava para a menina e elogiava ela. Chegava na outra, ficava numa postura mais centrada, como é que vai, aperto de mão. Chegava na outra, abraçava, beijava. O cara era um camaleão. Nunca tinha ouvido falar de PNL, entendeu? Não tinha conhecimento de rapport, não desenvolvia nenhuma técnica. Ele era assim. E era um cara que era bem quisto por todo mundo. Com ele as coisas fluíam, porque todo mundo gostava dele. Ele se moldava para tratar com o outro, né? Ele se adequava à realidade de cada um. Que maravilha. Entendeu? Que legal. Então, quem ditava o caminho era quem estava na frente dele. E com isso, ele era bem visto por todos, ele era querido por todos, entendeu? Então, assim, o rapport te dá isso. O rapport... Peraí que eu fiz um negócio. O rapport, ele te leva a ter aceitação. E no começo, quando a gente faz pensando, que é a competência consciente, você está sujeito a errar. Uma outra coisa legal de falar é que o Walter de Biasi disse que estava dando um curso lá em Fortaleza e o cara levantou no meio da aula, isso é bobagem, isso é balela e tal, não sei o quê, e saiu. E por coincidência era o cara que dividiu o quarto. Vamos lá, turma, nós estamos tendo um probleminha aqui com a conexão com o professor. Ele estava falando aqui de um exemplo. Está de volta. Volta para a gente porque falhou, por favor. Era um cara que estava fazendo o curso e que simplesmente duvidou da técnica e ridicularizou o negócio, brigou, saiu, foi passar. E era o cara que dividiu o quarto com ele. E aí coincidiu, cara, que o cara estava no quarto, ele terminou a aula do dia e foi para o quarto.
E aí os dois começaram a conversar. Apesar dele discordar da técnica, ele gostava do Walter, porque o Walter era uma pessoa, uma figura ímpar, né? Fantástico ele. E aí eles acabaram, né, relaxando no quarto e um estava de costa para o outro. Sabe quando você senta na poltrona e bota uma perna para cima, a outra para o lado? Uma posição até meio maluca, né, mas confortável. E aí diz que de repente o cara que estava virado de costas para ele olhou para o Walter e percebeu que os dois estavam na mesma posição, eles não estavam se vendo. Entendeu? Pô, o cara não acreditou. Que é isso, Walter? Por que você está assim? Não sei, eu estou assim. Então, a coisa acontece. O meu primeiro curso de PNL, primeira vez que eu dei aula, foi a primeira turma do Sebrae de crianças, de meninos, a escola de Sebrae. Né? Nós conseguimos um patrocínio, foi ali na Savassi, e aí uma das dinâmicas que nós fizemos foi isso. Nós pegamos uma menina, né, uma pessoa que estava lá, colocamos uma venda nos olhos dela e pedimos para ela ficar sentada no meio de todo mundo. E aí combinei com todo mundo o seguinte, teríamos duas fases. A primeira fase, nós ficaríamos exatamente o oposto do que a menina fizesse. Então, se ela tivesse sentada quietinha, todo mundo fazendo careta, balançando, mexendo, então, sem fazer barulho. E na segunda, estaríamos idênticos a ela, e ela de olhos fechados. E aí foi muito bacana, porque depois dessa dinâmica, nós perguntamos, e aí, o que você sentiu? Ela falou, engraçado, na primeira fase eu fiquei num desconforto, eu estava incomodada de estar ali e eu não sabia o porquê. Na segunda, eu estava no paraíso. Entendeu? Quer dizer, não é uma coisa que você vê, é uma coisa que você sente. Entendeu? É uma sincronia, é uma sintonia que a gente consegue provocar com o outro através do espelhamento. Né? E aí eu vou te falar mais. A partir do espelhamento, legal. Você espelha tudo. Qual que é a melhor forma de você fazer rapport? A primeira delas, escuta o seu ouvinte, o cara que está falando com você. Entendeu? Deixa ele falar. Porque quando ele fala e você escuta, ele gosta. Você escutando, além de você ter informação para poder trabalhar, você está dando importância para ele. Está fazendo rapport. Perfeito. E o mais interessante é que, te ouvindo, né, e nos ouvindo, as pessoas passam agora desse contexto, né? Elas estavam lá na primeira fase, né, da incompetência inconsciente, né? Eles não sabiam que não sabiam sobre espelhamento. Daqui para frente, quem está nos assistindo aí, se você começar a espelhar o outro, você vai perceber o quanto você entra em sintonia com ele. Eu brinco que a técnica, claro que eu faço isso de maneira muito grosso modo, claro que de maneira jocosa, é a técnica para chamar o garçom, né? Não precisa chamar ô tio, ô brother, ô camarada e tudo mais. Se você imitar os trejeitos do garçom, independente do tamanho da casa, naturalmente o garçom vai olhar para você e vai te dar a devida atenção. Automaticamente você está construindo o processo de rapport, né? E o melhor de tudo, né? Aí a gente entra também naquela ideia do Chicó, daquele filme lá, O Auto da Compadecida, né? Alguém vai te perguntar, poxa, como é que você fez isso? Aí você vai responder, não sei, só sei que foi assim, né? Chegou na fase do não saber que sabe, né? De tanto que treinou, de tanto que foi o camaleão no processo de construção da relação com o outro e de estabelecer rapport. Vamos fugir um pouco do rapport e vamos falar do treinamento que você tocou aí, que é importante. Eu já fiz artes marciais, eu já fiz capoeira, já fiz taekwondo não, muay thai e aikido, e judô, quando eu era pequenininho. Cara, eu lembro que na capoeira, primeiro dia é ginga, cara. Entendeu? É assumir o controle do corpo, é ter domínio. E aí entrou um cara, um novato. Aí, mestre, como é que eu faço para chutar a cabeça do cara? Ginga. Ginga. Porque se você não tiver controle, não vai funcionar. Você vê roda de capoeira na rua aí, que o cara leva um tapa no rosto, em vez dele dar um rabo de arraia, uma meia-lua, dar uma ufa, se fizer qualquer coisa dentro da capoeira, o cara sai dando soco, puxando cabelo, porque ele não internalizou. Entendeu? Então, para você internalizar qualquer técnica, é treinar. O meu mestre de Aikido falou o seguinte, se você colocar uma folha de seda em cima de uma folha de seda todos os dias, daqui a pouco você tem um monte de folha que ninguém rasga. A folha de seda é fácil de ser rasgada.
Entendeu? Então você tem que pegar um detalhezinho todo dia, você tem que insistir, né? Você usou aí um princípio no começo que é de Demme. O primeiro princípio de Demme é a persistência, constância de propósito. Cara, se você tem constância naquilo que você faz, no mínimo você vai ficar bom nisso. Entendeu? Porque você vai acrescentar todo dia um detalhezinho. E isso é o que faz a gente ter excelência. É escolher um caminho e trilhar esse caminho e seguir nele. Porque toda vez que você errar, você aprende. Tá entendendo? Olha só que o rapaz é uma coisa. Olha que interessante isso que você fala e que eu vejo até, claro que dentro também de um contexto de PNL, mas não necessariamente dentro dos preceitos da PNL, mais um preceito de gestão da qualidade, né? A constância de propósito. Eu ouvi uma entrevista ontem, voltando para casa, na CBN, de uma cantora chamada Tereza Cristina, uma sambista. Tá. E ela contava na CBN do quanto ela brigou consigo, para que ela não tomasse remédio para a sua depressão. Eu não quero tomar remédio, eu vou curar minha depressão com a minha música, com a minha arte, e eu não vou tomar remédio. Aí, ok. Enquanto aconteciam as entrevistas, num determinado momento ela conta o que foi que ela fez. Ela falou, olha, eu não posso fazer show, eu estou muito, né, eu já tenho uma condição de depressão, uma condição depressiva. O fato de não poder fazer meus shows, estar com o meu público, potencializou isso de alguma forma, mas eu não vou tomar remédio, então eu vou fazer lives. Só que ela percebeu que o repertório dela não era tão grande para fazer tantas lives, ela queria fazer lives todos os dias. Aí a constância de propósito dela, ela se desafiou a pegar um artista de um grande nome da MPB e cantar nas lives dela as músicas daquele artista, só para manter o propósito de fazer as lives, porque ela se dizia assim, poxa, eu não precisava de remédio, eu precisava das lives. E aí qual não foi a surpresa dela, ao perceber na última semana, nessa semana, melhor dizendo, que a hora que ela falava assim, eu vou cantar o artista tal, por mais famoso que o artista fosse, em algum momento o artista entrava na live com ela. E aí ela se assustou muito, porque era um movimento que começou assim, eu estou fazendo isso para me curar somente e me manter bem. E aí daí a pouquinho o Lulu Santos entrou no meio da live com ela se assustou com aquilo. Um passo além, o Caetano entrou na live com ela se assustou de novo. E de ontem para hoje, o Gilberto Gil entrou na live com ela. E ela foi contando o quanto a constância de propósito foi fazendo com que aqueles personagens que ela sonhou abrir o show deles e etc e tal, apareceram para ela na live, não exatamente ao vivo em cores, em função da pandemia e tudo mais. Ou seja, a constância de propósito fez com que ela atingisse o objetivo de estar com seus ídolos e cantar com eles. Se ela fizesse uma, eles não teriam oportunidade de aparecer. Então, a persistência acaba trazendo essas coisas. As coisas fluem. Eu gosto de falar que o cosmos conspira a seu favor quando você está fazendo uma coisa bacana e persiste nela. Entendeu? Então, o caminho é esse. Tá? Que maravilha. Legal. Professor, por incrível que pareça, nós estamos atingindo aqui 58 minutos de live. Pois é, está quase, né? A constância de propósito está nos trazendo muita alegria todas as sextas-feiras. Que coisa boa. Em função disso, para a gente encerrar com maestria, para a gente não encerrar de maneira atabalhoada e tudo mais, eu te peço novamente para fazer as suas considerações finais. Antes de qualquer coisa, te agradecendo pela parceria, a despeito aí das nossas semanas, né? Da semana atribulada pra caramba, foi para você, com toda certeza foi para mim. A gente teve pouco tempo para conversar ao longo da semana, mas quero crer que estamos fazendo uma caminhada legal. Eu estou super feliz com ela, espero que seja também uma realidade para você. Enfim, passo para você e já deixando. Sexta-feira estamos de novo, hein? Weber, a notícia ruim é que não acabou, né? Nós não terminamos o rapaz, ainda tem coisa pra caramba pra fazer. Mas, assim, vamos continuar. Eu agradeço a participação de todo mundo, né? Tem amigos aí, minha esposa entrou, agora está aqui do meu lado, pegou meu fone porque quer escutar o resto e a bateria dela acabou. Que legal. Beijo, Weber. Legal. Oi para você, que bom, que bom.
Bom poder te ouvir, que bom saber que você está aí, viu? Que legal. Tá aqui, Te adoro, viu? Mas aí, ó, igualmente, valeu. Vamos continuar. Eu acho que nós estamos mostrando na prática o que a gente está falando, tá? Tenho certeza que se pegarmos a primeira live e pegarmos essa de hoje, a coisa está fluindo muito melhor, nós estamos evoluindo nisso, entendeu? E a intenção é mesmo dividir um pouco o conhecimento que a gente tem com as pessoas para que elas também consigam melhorar o resultado daquilo que fazem. Tá? Exatamente. É muito bacana, vale a pena estudar, vale a pena desenvolver. E a PNL, eu acho ela fantástica, mas ela só é mais um caminho, entendeu? E assim, vou até falar que quando eu fiz o meu curso de coach, o meu mestre estava preocupado com, né? Eu senti que toda vez, aqui na PNL é assim, eu disse, cara, relaxa, senhor. O que é bom, ou é igual, ou agrega, entendeu? Não tem nada, eu nunca fiz um curso, eu tive a sorte de fazer meus desenvolvimentos com pessoas boas, pessoas competentes. Eu nunca tive nada que entrou em choque, tá? Tudo agrega, tudo completa, entendeu? Ou tá igual, mudou de nome só, tá? Então, maravilha. Eu vou te falar que é um bom caminho. E vamos continuar fazendo. Obrigado a todo mundo, tá muito bom fazer isso, estou gostando muito. E obrigado, Weber, pela sua participação, porque você também está fazendo a diferença aqui. Valeu. Estamos juntos, estamos crescendo junto. Isso é que é muito bom. Te agradeço demais, Carol, obrigado pelo incentivo. Vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e, mais do que isso, né, ajudando de alguma forma a quem está com a gente a se desenvolver também. Legal, gente? Beleza. Um abraço para todos, boa noite, excelente final de semana. Sexta-feira tem mais. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.